quarentena, dia... não sei qual dia. E aí, galera, vamos conversar sobre as consequências da Primeira Guerra, retomando aquilo que a gente já aprendeu. Apesar da Grande Guerra ter terminado, os problemas causados por ela ainda estavam bem longe de ser resolvidos. A cada homem convocado para a guerra era uma mão de obra a menos e um soldado a mais para ser armado, alimentado e vestido. Além do grande impacto que teve para cada país, o grande número de mortes que tiveram desses homens que abandonaram as suas vidas em favor do seu país. Outra consequência também dos países envolvidos com a guerra foi o endividamento com os Estados Unidos, porque a guerra gerou alto custo. Os Estados Unidos forneciam alimento, armamento e verba para a guerra. No último ano da guerra, em 1918, uma doença contribuiu para o aumento de mortes na população. Essa doença foi a gripe espanhola. É um subtipo da H1N1 que presenciamos há poucos anos atrás aqui no Brasil. Essa doença teve fim em 1919, porém o seu vírus não desapareceu. Em novembro de 1918, a África festejou o fim da Primeira Guerra Mundial, junto com a vitória da França e seus aliados. A presença de soldados africanos nesses batalhões aliados, ela contribuiu para o questionamento do mito da superioridade do homem branco. Superioridade. Agora sim. Antes do final da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele promoveu um acordo de paz entre as nações europeias. Os Estados Unidos eles estavam crescendo na economia como potência mundial, então não era interessante para eles uma crise econômica no mundo. Então eles promoveram um acordo de que não haveria nem vencedores e nem vencidos, visando a paz mundial. O problema é que os países europeus tiveram grandes gastos com a guerra, e os países perdedores também tiveram uma grande dívida com a Tríplice Entente. Além disso, a França teve território devastado por conta da Guerra das Trincheiras. Os países vencedores desconsideraram as propostas de Wilson. Então, a Tríplice Entente, na Conferência de Paris, determinou que a Tríplice Aliança deveria pagar, sim, os impostos que eles estavam promovendo. Durante a Primeira Guerra, França e Inglaterra apoiaram os árabes, prometendo que garantiriam a independência deles no final dessa guerra. Só que eles foram surpreendidos, né? Depois de tanto tempo lutando contra os turcos para conseguir a sua independência, no final disso eles foram surpreendidos pelos franceses e pelos ingleses, que tomaram para eles todos os territórios de petróleo do local. Muito afiado! O Tratado de Versalhes foi o mais punitivo para a Alemanha. Devolveram terras, renunciaram colônia, o serviço militar obrigatório não era mais obrigatório, separaram da Prússia, os seus submarinos foram proibidos de navegar e tiveram que pagar 6,6 bilhões de libras aos países vencedores. Tratado de paz, então. Então tá bom, então. Obviamente, os alemães não encararam esse Tratado de Versalhes como realmente um tratado de paz. Foi um tratado de força, na verdade, o que estimulou neles o sentimento de vingança. Por um lado, a França queria punições mais severas. Do outro lado, a Inglaterra queria o crescimento econômico, mas com as severas punições, a Alemanha não poderia devolver isso. A Itália ficou sem os seus terrenos prometidos, e os Estados Unidos também não fazia acordo com ninguém, se mantendo isolado. Na Conferência de Paris, em 1919, as nações elas se juntaram para promover talvez uma solução para a crise econômica que estava acontecendo. Os Estados Unidos não quis se envolver. A Alemanha, por ter sido declarada culpada por toda a guerra, ela foi proibida de participar. E a Rússia, que passava por uma revolução socialista, não foi nem convidada. A Primeira Guerra Mundial mudou drasticamente o mapa da Europa. Colocou fim a 4 impérios: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, Russo e o Império Turco. Um aspecto marcante desse pós-guerra foi a introdução da mulher no mercado de trabalho. Não que elas não trabalhassem antes, mas agora precisava de muito mais mão de obra para recuperar toda a economia.
Então as mulheres entraram com alta nessa. Enquanto a Europa tentava sobreviver ainda com esse período pós-guerra, os Estados Unidos ganhou uma forte projeção de potência mundial, né? Visto que durante a guerra os Estados Unidos nem precisou mandar muitos soldados, né? Então, assim, eles não foram prejudicados como os outros países. Os empréstimos que os Estados Unidos fez à Europa promoveu a reconstrução e até mesmo a construção de novos países. Outras transformações também dessa Primeira Guerra foi um novo modelo político, novos modelos políticos, né, que foi o socialismo e o comunismo. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa era o centro econômico mundial. Os Estados Unidos passaram a ter essa fama depois que a Rússia saiu em 1917. Gente, conversamos então sobre algumas das consequências da Primeira Guerra a nível mundial, dos países envolvidos, o que isso ocorreu. Por favor, se cuidem, gente, tá? Saudade de coração. Um beijo. Vocês podem consultar esse vídeo a qualquer momento, tendo o link, tá? Para revisar conteúdo, corrigir tarefas e assim por diante.